Você já se perguntou quais são os animais mais inteligentes do mundo? Talvez você acredite que são nossos parentes primatas, que sabem usar gravetos e pedras para conseguir comida e até mesmo são capazes de se reconhecerem no espelho. Ou você acha que são as orcas, que têm uma linguagem própria e caçam em equipe. Ou até mesmo você acredita que o animal mais inteligente do mundo são os cachorros, que, afinal, sempre nos surpreendem com sua sensibilidade e esperteza. O corvo geralmente nem é lembrado quando pensamos em animais inteligentes. Mas você sabia que eles são tão inteligentes quanto uma criança de 5 a 7 anos de idade? E que eles podem usar ferramentas, planejar ações e resolver problemas complexos? Pois é, essa ave mal encarada e barulhenta que você vê por aí é capaz de façanhas mentais impressionantes. Vem comigo que eu vou te contar tudo sobre elas. Olá, este é o Incrível ou Impossível? Para começar, vamos conhecer o Canuck, o corvo mais famoso do Canadá. Ele ficou conhecido por suas traquinagens, que ganharam até uma página exclusiva no Facebook. Lá você pode ver vídeos dele roubando bilhetes de apostas de um casal de idosos, pegando carona no limpador de para-brisas de um carro em movimento e até mesmo interferindo em uma cena de crime. Isso mesmo, em 2016 ele pegou a faca que um suspeito havia usado para atacar policiais. Só depois de ser perseguido pela polícia ele largou a evidência. Canuck quase foi parar no Chilindró. Esse corvo é tão querido pelos moradores de Vancouver que foi eleito embaixador não oficial da cidade com 81% dos votos. E olha que haviam atores canadenses famosos concorrendo com ele. Canuck pode até ser o mais midiático, mas não é o único corvo esperto por aí. Na verdade, a ciência já descobriu que esses pássaros são criaturas extremamente inteligentes e usam essa inteligência para superar desafios na natureza. Graças à sua cognição e longa vida em grupo, os corvos desenvolveram habilidades que lhes dão vantagens em seu ambiente. Eles têm cérebros pequenos, do tamanho de um dedão, mas isso não os impede de exercer atividades de alta demanda cognitiva. Aliás, a proporção entre o tamanho de seu corpo e o de seu cérebro é muito mais próxima à dos mamíferos do que a de outros pássaros. Conforme os cientistas foram aprendendo mais sobre o cérebro, eles descobriram que não é só o tamanho do cérebro que importa, nem mesmo o tamanho do cérebro em relação ao tamanho do corpo. Uma coisa muito importante para a inteligência de um animal é a densidade de neurônios. O cérebro dos corvos também é mais denso do que o de outras aves, o que é mais favorável para o raciocínio. E os neurônios se concentram na parte frontal do cérebro, justamente a parte responsável pelo planejamento. Ou seja, é muito mais uma questão de otimização do que puramente de tamanho. O cérebro dos corvos é organizado de maneira muito diferente do nosso, mas é capaz de fazer as mesmas coisas. Ele processa informações de órgãos dos sentidos, analisa essas informações e é capaz de aprender com experiências passadas. O cérebro humano tem duas estruturas importantíssimas, o hipocampo e a amígdala. A primeira é responsável pela memória e a segunda pelas emoções. Juntas, elas produzem algo chamado de memória episódica, que é basicamente a capacidade de conectar uma memória a uma sensação. Por causa disso, nos lembramos da sensação dolorosa de tomar um tombo por causa de um chão molhado. E, obviamente, passamos a ficar mais atentos com pisos escorregadios. Por outro lado, a memória episódica também nos conecta a sensações prazerosas. Por exemplo, nos lembramos como é prazeroso aprender e descobrir algo novo, assistindo um vídeo informativo e cheio de curiosidades como esse aqui. E com isso, nosso cérebro nos incentiva a buscar mais e mais conteúdos semelhantes. Então, você já sabe, né? Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Assim, você ajuda nosso canal a crescer e ao mesmo tempo satisfaz a sua necessidade cerebral de aprender coisas novas. Mas veja bem, nós humanos não somos os únicos com memória episódica. Os corvos também têm isso. Regiões de seu cérebro reproduzem as funções do hipocampo e da amígdala, e os tornam capazes não só de recordar uma situação, mas de reavivar o que sentiram na hora. Essa capacidade é extremamente vantajosa na natureza, pois os ensina a evitar situações perigosas, associadas a experiências desagradáveis ou de risco de vida. Por exemplo, se eles tomam um susto por causa de um barulho alto, eles vão se lembrar disso e ficar mais atentos da próxima vez que ouvirem algo parecido. Além disso, os corvos não se limitam a reagir a estímulos. Eles são capazes de ponderar suas ações antes de executá-las. A capacidade de fazer coisas agora que vão trazer benefícios depois não é algo que a maioria dos animais consiga fazer. A gratificação adiada e o planejamento são habilidades muito difíceis. Nem mesmo as crianças humanas conseguem fazer isso. E muitos adultos que eu conheço também não.
Os corvos são capazes de adiar uma recompensa imediata por uma maior no futuro, ou escolher a melhor estratégia para resolver um problema complexo. Um corvo chamado 007 foi treinado para resolver problemas complexos em troca de comida. No primeiro desafio, ele tinha que puxar pedras de dentro de uma gaiola com pedaços de pau e depois colocá-las em uma caixa. No segundo, ele tinha que usar um graveto maior para puxar comida de dentro de um recipiente estreito. Um dia ele teve que enfrentar esses dois desafios juntos. Agora, ao colocar na primeira caixa as pedras tiradas da gaiola, o peso das pedras abria um compartimento que dava acesso ao graveto, a única ferramenta ali capaz de puxar a comida da outra caixa. Repensando constantemente suas ações, o corvo conseguiu completar os passos na ordem necessária, resolvendo o problema e, claro, enchendo o bucho, em apenas 2 minutos e meio. A façanha mais impressionante dos corvos é, sem dúvida, a sua capacidade de aprender. Eles podem enfrentar problemas novos e encontrar soluções criativas. Um exemplo clássico é o da fábula de Esopo, o corvo e o jarro, em que um pássaro sedento enche um recipiente de água com pedras até que a água esteja ao alcance de seu bico. Em um experimento, quando os corvos viram o problema pela primeira vez, ficaram pensando numa estratégia. Da mesma forma que nosso cérebro faria, o dos corvos ponderou a situação. E assim como nós, passaram a realizar a tarefa complexa de forma automática depois de tê-la dominado. Ao fim do estudo, os cientistas constataram que os corvos entendiam o problema no nível equivalente ao de uma criança de 5 a 7 anos de idade. Mas por que os corvos evoluíram para serem tão inteligentes? Muitas espécies de aves se viram bem com menos neurônios e habilidades mentais mais fracas. Memória episódica, capacidade de reconsiderar e treinar mentalmente uma ação nova são peças-chave para a sobrevivência dos corvos, especialmente considerando a proximidade com que eles vivem dos humanos, que estão sempre mudando o ambiente. Gostar de conviver com outros corvos ajuda muito na tarefa de se adaptar às inconstâncias de seu meio. Corvos são animais gregários, e as interações com aves do bando foram importantes para o desenvolvimento de áreas específicas de seu cérebro ao longo da evolução. Diferente de outras espécies, os corvídeos passam mais tempo com seus pais. Os corvos da Nova Caledônia, por exemplo, são alimentados por seus pais até os 2 anos de idade. Nesse período, eles aprendem a fazer e a usar ferramentas e têm a chance de praticar essas habilidades. Esse tempo longo de criação permite que os pais ensinem os filhos. A vida em grupo implica uma alta demanda cognitiva, boa memória e capacidade de comunicação. A funcionalidade dessa convivência é, sem dúvida, um dos aspectos mais impressionantes desses pássaros. Eles se aproveitam dos erros e acertos de seus companheiros para entender o que é perigoso ou não. Eles aprendem inclusive com amigos mortos. Quando eles veem um cadáver de um corvo, eles investigam juntos a causa da morte e ficam mais precavidos com possíveis ameaças no entorno. Em um experimento, cientistas deixaram o cadáver de um corvo nas proximidades de um bando. Depois da investigação, os corvos da área ficaram menos inclinados a aceitar comida de estranhos, o que não aconteceu quando esses mesmos testes foram realizados com pombos. Além de aprender rápido, eles não se esquecem do que aprendem e transmitem o conhecimento adquirido para os filhotes. Em um outro experimento, cientistas capturavam corvos selvagens usando máscaras específicas. Depois, eles soltavam os corvos e observavam se eles reagiam às máscaras. Eles descobriram que os corvos não só se lembravam das máscaras durante anos, mas também emitiam gritos de alerta quando viam alguém usando o mesmo disfarce. Eles também ensinavam os outros corvos a temer as máscaras, mesmo aqueles que nunca tivessem sido capturados. Betty foi o corvo que, em 2002, deu origem aos estudos recentes sobre a inteligência dessas aves. De frente a um tubo com um baldinho de carne no fundo, ela não era capaz de pinçá-lo com o bico. Como solução, ela dobrou um pedaço de arame e usou como gancho para puxar o balde. Corvos da Nova Caledônia já confeccionavam ganchos para fisgar larvas na natureza, mas Betty nunca havia se deparado com aquela situação e soube adaptar seus conhecimentos àquela necessidade. No Japão, corvos desenvolveram um método de expandir seu cardápio. Esses pássaros são onívoros, comem tanto carne quanto vegetais, mas também gostam de nozes, só que não têm a força necessária para quebrar a casca dura. Então eles precisaram pensar numa forma de fazer com que alguém, ou outra coisa, abrisse o fruto para eles. Tiveram então a ideia de jogar as nozes na rua para que, com o passar dos carros, elas fossem esmagadas. Isso por si só já era uma bela estratégia, mas com o tráfego em movimento, o problema era conseguir coletar o prêmio sem ser atropelado. A solução que os corvos encontraram foi engenhosa. Em vez de largar as nozes no meio da rua, eles passaram a deixá-la em cima da faixa de pedestres.
Quando os carros paravam no sinal vermelho, ficava bem mais tranquilo comer os restos esmagados da noz. Essas habilidades colocam os corvos num patamar acima das demais aves, e também de boa parte dos mamíferos. Talvez suas habilidades só sejam mesmo comparáveis à da família dos primatas. Os corvos estão fazendo exatamente o que é necessário para se adaptar e sobreviver em seu ambiente, assim como nós humanos também fazemos. E aí, gostou de conhecer mais sobre os corvos? Você já teve alguma experiência com esses pássaros incríveis? Se sim, conta pra gente aqui nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo. Vou deixar aqui nos cards algumas sugestões para você continuar assistindo. Obrigado e até a próxima!